1,75 bilhão de pessoas vão morrer. Isso não é teoria da conspiração. Isso não é sensacionalismo. Isso está escrito na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 6. E o mais assustador pode já ter começado. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar algo que 99% das igrejas não ensinam. Algo que Deus nos revelou não uma, mas 2 vezes. E quando você entender isso, sua visão sobre os tempos finais nunca mais será a mesma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que Jesus Cristo falou sobre o fim dos tempos em Mateus capítulo 24? Provavelmente sim. Mas você sabia que essa profecia de Jesus é exatamente paralela aos 7 selos do Apocalipse? É como se Deus quisesse ter absoluta certeza de que nós entenderíamos. Ele nos contou a mesma história 2 vezes, com detalhes que se encaixam perfeitamente. E quando você coloca essas 2 profecias lado a lado, é de arrepiar. Antes de continuarmos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse conteúdo que você vai ver agora pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Comenta aí embaixo qual selo você acha que já começou. Eu leio todos os comentários. Vamos começar pelo primeiro selo. Em Apocalipse capítulo 6, João vê um cavalo branco. O cavaleiro desse cavalo tinha um arco e recebeu uma coroa. E a Bíblia diz que ele saiu conquistando e para conquistar. Agora presta atenção nisso porque é fascinante. Ele tem um arco, mas cadê as flechas? A Bíblia não menciona flechas, certo? Errado. As flechas estão lá, mas em outro lugar. O Cântico de Moisés, que os 144 mil vão cantar em Apocalipse capítulo 14, está localizado em Deuteronômio capítulo 32. E nesse cântico, Deus diz claramente: gastarei minhas flechas sobre eles. E então, prestem atenção. Ele lista quais são essas flechas: fome, peste, pestilência venenosa, feras selvagens, espada, terror. Cada uma dessas é uma flecha que o cavaleiro do cavalo branco está atirando. Você consegue imaginar? O próprio Jesus, porque esse cavaleiro é Jesus Cristo, está liberando julgamentos sobre a terra. Não por crueldade, mas por justiça. A humanidade rejeitou a Deus por milênios, e agora chegou o tempo do acerto de contas. Ezequiel capítulo 5, versículos 14 a 17, usa exatamente a mesma linguagem. Salmo 7, versículos 11 a 13 também. Isaías, capítulo 45, versículos 3 a 5. Todos falam sobre essas mesmas flechas de julgamento. Agora vamos para o segundo selo. E aqui a coisa começa a ficar realmente pesada. João vê um cavalo vermelho, vermelho como sangue. E ao cavaleiro desse cavalo foi dada uma grande espada. E olha só o que diz: foi-lhe concedido tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Guerra, guerra em escala global, caos, violência, nações se levantando contra nações. E aqui está o detalhe incrível. Lembra de Mateus 24? Jesus disse no versículo 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino. É exatamente o segundo selo. A primeira flecha que o cavaleiro do cavalo branco atira é a guerra. O segundo cavaleiro apenas executa o que já foi determinado. E olha, não estamos falando de conflitos regionais pequenos. Estamos falando de guerras que vão espalhar o terror por todo o planeta. Você já parou para pensar quantas guerras estão acontecendo? Agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo, Ucrânia e Rússia, conflitos no Oriente Médio, tensões entre China e Taiwan, ameaças nucleares, o mundo está um barril de pólvora. Será que o segundo selo já foi aberto? Comenta aí o que você acha. Terceiro selo. Aqui as coisas ficam ainda mais sombrias. Um cavalo preto aparece e o cavaleiro tinha uma balança na mão.
E então João ouve uma voz dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Imagina isso. Trabalhar o dia todo só para comprar comida suficiente para uma pessoa. Isso é fome, isso é escassez extrema, isso é inflação alimentar fora de controle. Mas tem um detalhe curioso aqui. A voz também diz: não danifiques o azeite nem o vinho. Por quê? Porque o azeite e o vinho representam itens de luxo, coisas que se preservam bem. Enquanto as pessoas comuns estão lutando para conseguir pão, os ricos ainda terão seus luxos. A desigualdade vai explodir. E de novo, olha Mateus 24, versículo 7. Logo depois de falar sobre guerras, Jesus diz: haverá fomes. Terceiro selo, fome global. E não é exatamente isso que estamos começando a ver? Crise de alimentos, inflação absurda. Pessoas no mundo inteiro lutando para colocar comida na mesa. Países desenvolvidos com filas de comida. Isso não é coincidência. Comenta aí se você também tem notado o preço dos alimentos disparando. Agora respira fundo, porque o quarto selo é de tirar o sono. João vê um cavalo amarelo, pálido, da cor da morte. E o nome do cavaleiro é Morte, e o Hades, o inferno, seguia com ele. E foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra. Deixa eu repetir isso. 1/4 da terra. Para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Vocês entenderam o que isso significa? Hoje temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta. 1/4 disso é 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. Mas olha, eu disse 1,75 bilhão no título porque estou sendo conservador, considerando a população no início desses eventos. Mas pode ser mais, muito mais. E presta atenção nos métodos. Espada, isso é guerra, que já vimos no 2º selo. Fome, que já vimos no 3º selo. Peste, doenças, pandemias e feras da terra. Esse último é interessante porque Jesus não menciona as feras em Mateus 24, mas ele menciona algo que o 4º selo não lista diretamente: terremotos. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. Então, quando você junta Mateus 24 com Apocalipse 6, você tem o quadro completo: guerra, fome, doenças, terremotos, feras selvagens. Tudo isso matando 1/4 da humanidade. E Jesus deixa bem claro: isso é apenas o começo das dores. Não é o fim, é o começo. Pensa nisso. Para a maior parte do mundo que está espiritualmente dormindo, quando 1/4 da população começar a morrer, vai parecer o fim do mundo. O caos vai ser total. Mas Jesus disse: calma, isso é só o começo. O pior ainda está por vir. Isso deveria nos fazer refletir profundamente sobre quão sérios são os tempos em que vivemos. Como cristãos, nós vamos saber sem sombra de dúvida quando esses eventos começarem a acontecer. Não vai dar para negar, não vai dar para fingir que está tudo normal. Quando você vir 1/4 da humanidade sendo ceifada, você vai lembrar das palavras de Jesus. Você vai lembrar dos 7 selos e você vai entender. Isso estava profetizado há 2000 anos. Agora vamos para o 5º selo. E aqui a narrativa muda completamente de perspectiva. Não vemos mais cavaleiros. João olha para baixo do altar no céu e vê as almas dos mártires. Pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. E essas almas estão clamando. Elas gritam: até quando, Senhor? Até quando você vai esperar para julgar e vingar nosso sangue? E Deus dá a cada um deles uma veste branca e diz: descansem mais um pouco. Esperem até que se complete o número de seus irmãos, que também vão ser mortos como vocês foram. Isso é de arrepiar. Deus está dizendo que mais mártires virão, muito mais. E agora olha Mateus 24, versículo 9. Jesus diz: então vocês serão entregues à tribulação e os matarão, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome.
todas as nações, incluindo